Aí, pessoal, tudo bem? Olha quem tá comigo aqui, minha esposa. Olá, bom dia. Tá começando, tá? Então vamos dar uma chance pra ela, tá bom? Aqueles que puderem comentar coisas boas, vão estar fazendo parte do nosso crescimento. Os que comentarem coisas ruins também. Bom, nós estamos falando de escassez, né? Que é um assunto que tem chamado a minha atenção nesses últimos dias. E nós estamos falando de ataques espirituais que trazem escassez por meio de brechas, tá? Ó. Bom, já sabe que eu tenho Tourette, então aguenta firme. Aí a Kathleen. Oi. Então é isso, tá? Agora nós vamos falar aqui das brechas que trazem ataques espirituais, trazendo para nós escassez na nossa vida. Então são brechas que nós temos que fechar e no final nós vamos encerrar com 3 pilares bem simplesinhos que podem te ajudar a crescer em abundância, tá bom? Bom, Gálatas 5:19 vai falar de algumas obras aqui da carne, tá? Que Deus não se agrada, a princípio repudia. Então são obras que são feitas ou manifestadas pela nossa carnalidade, tá? Que podem e vão, de fato, abrem brechas para que nós venhamos sofrer por escassez. Bom dia, essas lives são boas, glória a Jesus. Vamos lá, as obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, brecha, impureza e indecência, brecha também. Tá? Se nós formos olhar sobre impureza, Mateus 5:8 ou 8:5 diz assim: só os puros de coração verão a Deus. Tá? Depois eu posso ir lá e falar sobre pureza de coração. Aí eu prometo que não vou, né? Bom, como eu estou muito eufórico, tá? Aí a palavra puros de coração lá tem vários significados que eu posso fazer. Tem um vídeo sobre puros de coração que você pode assistir no meu canal no YouTube. Tá? Não se esqueçam, Salmos, sem um governo eterno, nova plataforma, preciso de 1000 seguidores. Impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizades. Olha aí, inimizade é a obra da carne. Rivalidades e ciúmes, ira, ambição, egoísta, discórdia. Olha aí, discórdia são brechas. Quem é que está por trás disso? Às vezes há espíritos que trabalham, né, tentando trazer contendas, tentando fazer com que a gente caia na impureza, na imoralidade, na indecência, tenha ciúmes, né, uma ambição egoísta. Eu falei nos outros vídeos da ambição egoísta. E às vezes não é espírito nenhum, é a nossa carnalidade, porque ainda não fomos transformados pela glória de Deus. Essa é minha esposa, para quem está chegando, está começando a pregar, e eu quero que vocês incentivem ela, por favor, tá? A gente precisa de incentivo, sim. Tá? Vamos lá, mais obras da carne aqui que podem abrir brechas para que a gente caia na escassez. Tá? Partidarismo. Isso aqui tem bastante, gente. Aí você olha, às vezes tá aqueles grupinhos, né, com partidarismo e pensa assim, não, mas eles também não, calma. Toda obra da carne vai ter seu resultado final, não na hora. Fala, Ângela, Deus te abençoe. Tá? Nós vamos começar a pregar agora, gente. Começar a trazer estudo, ensino. Então é isso. Estamos estipulando um horário ainda. Tá? Segunda-feira à noite, às 10 da noite, vai ter de novo. E aí nós vamos falar sobre como crescer na divindade ou seguir essa série aqui. Inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes. Os que praticam não herdarão o reino de Deus. Então você pode ter uma manifestação espiritual, mas às vezes você não tem o reino dentro de você. Então você precisa praticar as boas obras para que você seja participante da natureza divina que está lá em 2 Pedro, capítulo 1, que vai até o versículo 10, se eu não me engano. Que é... Desculpa. Que é o que eu vou falar depois, para que a gente se conecte com o Espírito de Deus e comece a desfrutar das bênçãos de Deus, tá bom?
E aqui eu vou dar só mais uma aprofundada para que vocês saibam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existem lei. Bom, aqui o assunto da lei é outro, mas eu quero te dizer que aqui você viu a obra da carne e o fruto do Espírito. Então, agora você tem discernimento de como agir quando você cair na obra da carne. Você volta para a obra do Espírito, que é o fruto aqui, aonde nós conseguimos identificar as nossas ações e crescermos. Não se preocupe se uma hora que outra você acabar caindo na carnalidade. Todos nós somos carnais, mas também podemos ser espirituais. Então é um processo de crescimento diário. Todos os dias você vai pecar. Isso é fato, tá? A Bíblia diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tendes um advogado fiel. Eu não estou defendendo o pecado, mas estou defendendo você como Deus defende. A Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado, nisso já pecou. Tá? Então, brechas que abrem espaço para a escassez devem ser fechadas, para que a gente possa viver uma vida em abundância. E agora nós vamos partir aqui para os 3 pilarzinhos que podem nos ajudar a crescer através da prática. Mesmo que você não consiga, vá tentando, vai praticando até que você consiga. Pegou? Quando eu faço um exercício, eu posso errar, mas com a prática eu chego à perfeição. Eu estou bem eufórico, tá? Vamos lá, eu estou muito feliz. A minha esposa está brigando comigo, tá bom? Segunda-feira à noite temos live e talvez de manhã. Sempre nesse horário, 10 horas. Jéssica, Deus abençoe. Tá bom? E nós vamos começar a nos aprofundar. Em nome de Jesus, eu declaro isso. Fechou? Então nós vamos começar agora a falar dos 3 pilares que podem te ajudar a crescer, tá? E aí nós queremos aqui, temos o intuito de fazer com que todos nós venhamos sair da escassez. Não é que você vá viver em abundância diariamente. Isso são processos. Às vezes nós caímos na escassez e às vezes saímos. Faz parte. Eu falei de três assuntos sobre escassez. Tá? Karen, Deus abençoe. Assistam os outros vídeos, parte 1, parte 2, parte 3. Esse é o 4º vídeo. Parte 1, a escassez que vem por juízo de Deus. Parte 2, a escassez por indisciplina e má digestão. E parte 3, a escassez por brechas, que também faz parte dessa pregação de agora, que é a 4ª. Tá? Então vamos lá, nós vamos falar de 3 pilares aqui. Vou deixar com a Denise um pouco. Ela vai explicar para vocês. O primeiro deles, né, que é a gratidão, né? Que em vez da reclamação. Pois quando nós estamos murmurando, né, nós nos prendemos no que falta, né? Tá faltando isso, tá faltando aquilo. E não somos gratos, sendo que a gratidão, ela abre portas para o milagre, né? Olha aí que legal. Então nós temos aqui já uma visão muito boa. Né? O primeiro tópico, gratidão, em vez de reclamação. Então, toda vez que você reclama, você está comunicando para a sua mente a insatisfação da sua situação. Então, a insatisfação vai gerar dentro de você um desenvolvimento hormonal, sabia disso? E aí você sente insatisfação. E isso quebra um pouco da espiritualidade. Então, em vez da murmuração, gratidão. Não é que você seja alguém que deve aceitar uma situação que está, mas entender que essa situação não é o seu patamar, mas agradecer pelo que você tem agora. O que é isso? Gerar gratidão no seu coração. Bom, o que eu tenho agora é o que eu tenho. Senhor, obrigado. Eu não vou murmurar. Então você não prolifera palavras para o âmbito espiritual, né? Agora... Como a gratidão, né, ela abre portas para o milagre. A gente tem um exemplo, né, que é quando Jesus ele multiplicou os pães, que ele só deu graças, ele deu graças, né, e depois surgiu a multiplicação. Então, isso é como nós somos gratos pelo pouco que temos, Deus faz esse milagre de gratidão. E transforma em abundância. Então, um exemplo aqui que nós temos bíblico, tá, para respaldar as nossas falas, a gratidão abre as portas para o milagre. Olha aí como é bom ser grato.
Então não é se conformar, ser grato, tá? Jesus, quando pega 5 pães e 2 peixes, ele diz, Senhor, graças te dou. E aí ele explica lá o porquê, você pode ler depois para não prolongar aqui a pregação. Então, agradecer pelo pouco não é se conformar com pouco, mas o pouco se transforma em muito. Então isso tem, como eu disse, a ver com espiritualidade e gestão das emoções, que é uma coisa que a gente pode falar mais para o futuro. Tá? Você trabalha a sua intelectualidade e a sua espiritualidade junto. E assim você promove energia, a sua energia positiva. Até aqui para não entrar para outra doutrina. Tá? Outro conceito que nós vamos falar agora é sobre a generosidade que desafia a lógica. Reter, né, tudo por medo da falta, como a gente tinha falado, né, ele atrai mais escassez ainda, porque nos prende, né, de prosseguir para alcançar mais coisas, porque a gente fica só naquela casinha de reclamar e retendo, com medo que falte. Nós não abençoamos alguém, com medo que vai nos faltar. Nós não ajudamos, né, com medo que vai nos faltar. E isso nos prende, né, de alcançar mais. Então reter torna-se na nossa vida uma cadeia. Aí você está preso no que você retém. Pegou essa? E isso tem a ver com ser mesquinho e com outras coisas mais. Eu não quero ofender, mas a palavra precisa ser dita e ensinada. Então nós não podemos ser mesquinhos, não podemos ser ingratos e não podemos ser o contrário de generosos, tá bom? Então a generosidade às vezes tem que ser praticada dentro da sua condição. Óbvio, eu não estou tirando isso. A Bíblia diz que aquele que pode ajudar o irmão não ajuda, né? Ele peca. Isso está em 1 João 3,17, você lê o versículo lá. Então, o que nós precisamos entender, 2 palavras aqui. Reter tudo por medo da falta atrai mais escassez. Então, o que acontece? Deus não pode contar com você como investidor do reino. Você não pode sair dando tudo deliberadamente. Ó. Mas você precisa entender que tudo que é seu é do reino, pertence ao reino. E você precisa ser um administrador fiel a Deus, que é o que nós vamos falar mais para baixo. Então, a ideia não é que você dê tudo que tem e fique sem nada, mas também que você não retenha quando pode ajudar. Entendeu? Pelo medo de faltar. Então, acaba que você cai na obra da carne. E essa é uma obra da carne. O medo é a obra da carne. Então, você, por medo, não deixa com que a espiritualidade e a provisão de Deus venha até você e passe por você. Isso é uma coisa importante no reino. Nós temos experiências muito profundas com isso, né, Denise? Sobre reter, né? Sobre generosidade que desafia a lógica. Então é sobre isso, a generosidade que desafia. Nós temos experiências com isso, bem profundas, ao ponto de às vezes sermos generosos sem ter a condição de ser. Mas acreditarmos que no outro dia seríamos providos por Deus e de fato fomos. Mas eu não aconselho, isso tem a ver com níveis espirituais. Não aconselho que você saia tentando a Deus. Então é Deus que vai falar com cada um de nós, né? E outro exemplo que nós temos aqui, a Denise vai passar para nós, que também é bom você saber, e preste atenção nisso. Olha, Deus... Ele abençoa, né, aquele que dá com alegria. Bom, aqui tem um fator muito importante. Deus abençoa o que dá com alegria. Então, ao contrário, Deus não abençoa o que dá. Calma. Então, preste atenção. Deus abençoa ao que dá com alegria. Então, o título, quer dizer, o texto ensina. Dar traz bênçãos. Agora, não desenfreadamente. Fala, Tiagão, Deus abençoe. Então, Deus abençoa o que dá com alegria. Então, você precisa entender isso. Você, nós precisamos... Oh, glória a Jesus. Obrigado, Tiago. Deus continue te abençoando. Você também, vocês também aí. São um casal top para nós aí. Então, Deus abençoa o que dá com alegria. Por quê? Porque a alegria vem do Espírito. Então, quando eu faço as coisas com o Espírito de Deus, é porque eu estou recebendo uma intuição espiritual. Quando eu dou as coisas com tristeza, não há em mim generosidade. Né? Há uma obrigação. E quando for assim, eu te aconselho, não faça. Ore a Deus e peça, Senhor, é para eu dar? E você vai sentir essa alegria. É um dos conselhos que eu te dou. Que aí você vai ter a confirmação de Deus sobre a sua generosidade. Pegou? Então nós vamos passar para mais uma aqui, que eu acho que é importante você saber. Que é a mordomia
Gestão fiel. Opa, faltou. Não? Lei da semeadura, tá? Que é quem semeia com fartura, colhe com fartura. Tá? Então, olha só. Quem semeia com fartura, colhe com fartura. Quem semeia com abundância, colhe com abundância. A palavra aqui que eu quero explicar é semear. Preste atenção. Toda pessoa que semeia não colhe na hora, ela colhe depois. E espiritualmente falando, às vezes você semeia num campo, mas colhe no outro. Ó, preste atenção nisso que isso é importante. Quando você ajuda alguém, não necessariamente você vai colher desse alguém. Nós cansamos de investir em pessoas, mas colhermos de outras. E às vezes da mesma. Mas nunca espere a retribuição. Espere que Deus te abençoe. Então Deus vai te abençoar às vezes em outras áreas. Eu já paguei dívidas de pessoas num valor muito alto para ajudar. E depois recebi bênçãos materiais de outras. E às vezes da mesma. Estou dando exemplos. Então é assim. Você somente semeia. No tempo certo você colhe. Gálatas 6:7 diz: não vos canseis de fazer o bem, semear. Porque no tempo certo, se não desistires, colhereis. Então você pode acabar abortando a sua colheita, tá? Então, a lei da semeadura aqui diz: quem semeia com fartura, colhe com fartura. Quem semeia pouco, colhe pouco. Então, essa é a lei da semeadura, estou explicando. Semeie e espere a colheita. Da onde Deus mandar, não da onde você quer. E nunca espere do mesmo lugar que você plantou sucessivamente. Não, eu semeei ali e eu quero colher ali. Não, calma. Se for ali, vai ser ali. Se não for, não vai. Então, a lei da semeadura funciona assim também. Estou dando umas explicações maiores para que você possa abranger o seu entendimento. Semear, tá? Então, você pegou tudo. Semeie com gratidão, semeie com felicidade, semeie com amor. A Bíblia diz, olha, pega essa. Olha essa revelação bem-vinda. Que Deus dá pão para o que come, mas Ele dá semente para o que semeia. Uau! Quem tem a semente tem o pão, mas quem tem o pão não tem a semente. Pegou essa? Então, a Bíblia diz que aqueles que se inclinam para a carne, da carne colherão ruína, mas os que se inclinam para o Espírito, do Espírito colherão vida eterna. Semeadura. Então, tem a ver com o nosso estudo sobre escassez. Não se incline para o pecado, não se incline para o erro, não se incline para a insuficiência, não se incline contra essas coisas que nós estamos ensinando. Incline-se para o que o Espírito de Deus te diz. Incline-se para os estudos que nós estamos trazendo. Essa inclinação espiritual vai fazer com que você colha. Então está dentro do estudo. A Margarete? Está ali? É? Eu não sei. A mãe do Thiago? Aí, como é que tu tá? Tudo bem? Então tá. Mais uma para você aprender. Agora nós vamos para o terceiro pilar. Já estamos acabando, que a gente tem que trabalhar ainda. Tá? Pega essa aqui, vai lá. Mordomia e gestão fiel. Olha aí, preste atenção. Tá? Nós vamos falar de mordomia e de gestão e de fidelidade. Nós, como servos de Deus, concluímos que nós somos mordomos. Estamos ao serviço do reino. Bom dia, Márcia. É a Márcia, a mãe do Thiago ali. Ei, Glória. Grande verdade, meus amigos. Valeu. Nós, como mordomos, servos de Deus, somos mordomos. Então, se nós somos mordomos, isso aqui quebra muitos paradigmas no meio evangélico. Deus vai te abençoar, Deus vai te dar, Deus vai... Não, só um pouquinho. É nós que servimos a Deus, e não Deus que nos serve. Mas Deus pode nos servir? Sim, conforme Ele quer, se for da vontade dEle. Então você precisa entender hoje, ou você serve a Deus, ou você não serve. Isso eu falo sempre. Quando você serve, você se torna um mordomo. Abre parênteses, um empregado, um servo. E é assim. Nisso, toda a sustentabilidade necessária para a sua vida vai chegar até você. Mude esse entendimento. Eu vou para a igreja para ser abençoado. Não, você vai para a igreja para ser uma bênção. Quando você for uma bênção, quando você entender que você é a bênção de Deus nessa terra, é a bênção para as pessoas, você é uma bênção para os outros, toda a abençoação, todas as bênçãos podem recair sobre você, porque elas vão passar por você. Você se torna um rio de águas vivas, um abençoador. Escute, pega essa, mais uma revelação. Pega essa porque essa é forte. Pega essa porque essa é forte. Qual é a promessa e qual é o cuidado que Deus tinha com Abraão? Abraão ficou rico e a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. E ele diz assim para Abraão, pega essa, escute, pega essa. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uau!
Olha só, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha o que é bom, né? Ser amigo de Deus. As pessoas que te amaldiçoam, Deus vai lá e faz juízo, não é você. E as pessoas que te abençoam, Deus também abençoa. Então é isso. Eu abençoo para ser abençoado? Não, eu abençoo porque eu sou uma benção. E Deus vai usar pessoas para nos abençoar também. É assim que funciona o reino. E ele diz para Abraão, e tu serás uma bênção. Então o propósito de Deus enriquecer Abraão em abundância era porque Abraão também seria uma bênção. Só que tinha um respaldo. A Bíblia diz que Deus escolheu Abraão porque sabia que Abraão obedeceria e ensinaria todos os mandamentos para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos e assim sucessivamente. Bom lá. Então, Abraão se tornou amigo e servo de Deus. Um mordomo, alguém que servia ao reino. E isso contribuiu para que nós hoje também alcançássemos as bênçãos de Abraão. Então, sobre mordomia, agora a Denise vai explicar algumas coisas. Preste atenção. O que é mordomia, né? E gestão fiel é o que? Um mordomo, né? Gestando fielmente aquilo que Deus deu para ele. Administrando. Né? Administrando. O mordomo, ele cuida, ele administra, né? Fielmente. Que é um dos aqui que a gente botou, é que Deus confia mais a quem cuida bem do pouco, né? Então nós temos 3 palavras: confiança, cuidar e no pouco. Então Deus confia mais, Deus confia menos. Nós separamos esse entendimento para poder trazer uma metáfora para que você entenda. Deus pode confiar mais nas pessoas que administram e cuidam bem do pouco, sim, para que depois elas vão para o muito. A Bíblia diz assim: se vocês forem fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então a fidelidade, o que é fidelidade? Continuar sendo um cristão, continuar sendo alguém fiel, continuar sendo alguém justo, sem escolher as obras da carne, mantendo a inclinação para o Espírito diante de toda e qualquer situação. Traz uma proposta: te colocarei no muito. Então, no meio da tribulação, no meio da escassez, você precisa se manter fiel. Não se inclinar para o pecado, para a carne, para as dúvidas, mas continuar tendo fé. Uma das escassez que abate nós é a fé. Às vezes nós estamos escassos na fé. Por quê? Não temos o hábito devocional, que é o que a gente quer desenvolver aqui com vocês também. Tá? Então, se fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Uma promessa sobre esse respaldo que a Denise trouxe. Deus confia mais em quem cuida bem do pouco. Não, Deus confia também naqueles que estão no muito. Mas é uma metáfora para você entender. Porque Deus olha para aqueles que no meio da dificuldade se mantêm fiel. Fechou? Tem outra questão também que a gente quer trazer. Administre, né, com sabedoria. Evite dívidas e trabalhe com excelência. Né? Isso Deus honra, né? Bom, olha só. Preste atenção, tá? Como a Denise está iniciando, ela pediu para só citar algumas coisas e eu vou dando os respaldos, tá? Não é que eu estou falando demais, foi ela que pediu. Até que ela vá acostumando e se desenvolvendo. Preste atenção, administrar é isso. Né? Você tem que ter uma gestão sobre isso. Aprender a administrar. Gastar desenfreadamente, eu falei nas outras vídeos. Sair dando tudo para todos também não é legal. E fazendo o que você quer, dizendo que é para Deus. Se Deus não mandou, está errado, mesmo que você queira. Tá? Nós temos exemplos bíblicos lá. Saul fez isso. Deus mandou matar lá um exército inimigo e ele disse: não, eu não vou matar. E Deus disse: mata os bois, mata tudo. E ele não matou. E aí ele pegou os bois do inimigo para fazer sacrifício e Deus disse: porque me desobedecestes, agora rejeitei teu ministério. Não rejeitou Saul, rejeitou o ministério. Tá? Os filhos de Arão que foram acender fogo estranho foram fazer a obra que era destinada a ser feita, mas fizeram a hora que eles queriam e do jeito que eles queriam. Morreram. Tá? Então é assim, você não pode fazer o que quer só porque é para Deus. Deus tem que estar aprovando isso e te dar o respaldo. Eu cansei de cair nesse pecado e Deus me castigar. Não que Deus vai castigar você, mas eu tinha sabedoria e eu preferi o erro. Estou dando testemunho. Tá? Então, assim, administrar com sabedoria, evitar dívidas e trabalhar com excelência. 3 tópicos, tá? Administrar com sabedoria. A Bíblia diz que conhecimento sábio alcança a favor de Deus. Então, todo conhecimento que você adquire, que é sábio, no caso é o conhecimento de Deus, né? Alcança a favor. Tá? Evitar dívidas, eu falei disso nos outros tópicos. E trabalhar com excelência. Não é de qualquer forma. Todos esses aqui eu já pequei, já errei ela também.
mas a gente aprendeu com os erros. Você não precisa, você está sendo ensinado. Trabalhe com excelência. Tem o horário certo, faça as coisas certas. Bem feitas, né? Como se fosse para Deus, né? Tudo que você fizer, faça como se fosse para Deus, não para as pessoas, para que as pessoas vejam Deus no seu trabalho, vejam Deus no seu comportamento, nas suas atitudes. Não que a gente seja perfeito, mas não é desculpa para fazermos as coisas erradas. Tá? E a última aqui, porque já temos só 15 minutos, temos que trabalhar. Hoje estou muito eufórico, estou muito feliz, mas vamos lá, a última. Colocar Deus em primeiro lugar nas suas finanças. Tá? Como a gente está falando de escassez, né, e como sair dela, a palavra é finanças. Deus tem que estar em primeiro lugar no controle das suas finanças. O que é isso? Administre bem o seu dinheiro. Tá? Vou falar de duas coisas. Você que é pastor de igreja, você precisa saber administrar o dinheiro da igreja. Você precisa saber aonde investir, aonde fazer a doação, né? Quem ou não você pode ajudar. Porque se a igreja sai dando tudo para todos, às vezes os membros da igreja estão passando por necessidade. Então vamos falar aqui. A Bíblia diz assim, que nós devemos praticar a caridade. Só que ela fala antes os domésticos na fé. Então não adianta eu sair na rua alimentando todos, quando dentro da igreja os meus discípulos fiéis ali estão em necessidade. Aí eu estou tirando de um para dar para o outro. Não é bíblico, tá? Então a Bíblia é clara e ponto. Antes os domésticos na fé. Tá? Para os membros da igreja, né, vocês que congregam, existe uma rivalidade aí que a gente prega, dízimo é Antigo Testamento, só oferta. Irmãos, você faz o que você quer, nós estamos ensinando. Se a sua igreja pede dízimo e você não gosta, não acha que é certo, deixa eu te perguntar uma coisa, o que você está fazendo aí? Vai dizimar, ajuda? Não, mas eu não acho que o dízimo é certo. Tá bom, não é para dar 10%, dá 5%. O que acontece quando você tem um compromisso mensal? Você ajuda a sustentar a igreja. Então você não precisa dar 10%, dá 5%. Melhor, então não dá 5%, dá 10%, não, dá 20%. Viu como a gente barganha? É a gente que não quer ajudar. A realidade é uma só. Então, se o seu dinheiro é do reino, escute, ele deve promover o reino. E você congrega, você precisa ter um compromisso com a igreja que você congrega. Então você vai lá e fala, olha, eu não acredito que tem mais que dar dízimo, que é 10%. Eu vou dar 15%, eu vou dar 20%. Aí você não quer. Vou dar 5%, 3% então. Mas isso tira um peso muito grande dos líderes. Porque a igreja precisa de dinheiro, irmãos, precisa de sustentabilidade. Agora, se você acha que essa igreja administra mal, vai lá e converse com o seu pastor. É um direito seu. Pastor, eu acho isso, eu acho aquilo. O que o senhor acha? Seja transparente. Entendeu? Dízimo faz parte. Se você acha que não, já expliquei. Ofertar faz parte. Ajudar os irmãos, porque nós somos corpos, e não deixar tudo nas costas do pastor, faz parte. Então, você não precisa pedir para ajudar, você precisa saber se Deus quer que você ajude. A Bíblia diz assim, olha sobre finanças. Se o irmão tiver recursos materiais, vendo o seu próximo que não tem, não se compadece dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? É irmão, não tem a ver com o líder só. Então, quando a igreja toda é ensinada e toda começa a contribuir em acordo com os ensinos, toda a igreja cresce. Tá? Mas aí, claro, né, nós teríamos que estar lá dando o ensino diário, todos os dias, para trazer esse crescimento para a igreja e colocar em prática. 3 poderes que fazem com que a igreja cresça. Olha, nós estamos desenvolvendo vários estudos aqui depois que nós vamos começar a levar para as igrejas. 3 poderes. Legislativo, executivo e judiciário, acho, né? A gente está desenvolvendo ainda. Então, fala das leis e dos mandamentos, tá? Eu acho que poderia deixar assim, não sei. Mas é isso. Então, nós temos que ter o poder legislativo, legislar, executar e depois judiciar. Colocar os juízos corretos. Se nós conseguimos colocar esses 3 poderes, nós conseguimos fazer a igreja crescer em conformidade bíblica. Fechou? Então é isso, né, Denise? Fazer uma oração? Tu quer orar aí pelos irmãos? Para encerrar. Gente, ela iniciou hoje. Eu estou muito eufórico, não consegui me controlar muito. Mas o combinado foi esse. Ela fala e eu respaldo. E assim nós vamos crescendo. E aí colocar Deus, né, nas suas finanças, né, em primeiro lugar. Né? Vamos falar assim, tipo, se você recebeu o seu salário, né? Ore para Deus. O que Deus quer que você faça com o seu salário? Ore para Deus que você consiga pagar todas as suas dívidas, né? Coloque Ele em primeiro lugar nas suas finanças, assim, orando e vendo o que Deus quer que você faça, né?
E principalmente tendo tudo que a gente já falou, coração grato, sendo generoso, né? E cuidadoso com aquilo que Deus tem, né? Então é isso, né? Pode orar? Amém. Então tá, vou agradecer, né? Vocês participaram com a gente. E para você quiser usar essa palavra ou que quer que alguém escute ela, né? Você possa compartilhar, curtir, tá bem? E vamos estar orando aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor, nessa manhã, Senhor. Te agradecemos pela palavra, Deus, que Tu nos deu, Senhor. Te agradecemos, Pai, porque Tu abriu, Senhor, a nossa mente, abriu os nossos olhos, Pai, abriu o nosso coração, Pai, para, Senhor, nos entregar esses pilares, Senhor, que é a chave, Pai, para sairmos dessa escassez, Pai. Sim, e em cima disso, Pai, repreendemos, Senhor, toda a falta de escassez, Pai, tanto espiritual como material, Senhor. E que em nome de Jesus, que em cada lar, Pai, se manifeste, Senhor, a Tua abundância, Senhor, que é aquilo que nada nos falta, pois Tu, Senhor, Tu nos abençoa e Tu preenche tudo que nos faz falta, Senhor. Sim, Tu nos preenche, Senhor. E que em nome de Jesus, Pai, Tu vem estar, Senhor, abençoando cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus. Te damos graças, Pai. Obrigado. Amém. Amém, então. Quero agradecer a todos vocês que estiveram com nós aqui. É meus tics. E nós queremos declarar que todo o ensino que vocês estão recebendo, né, serão praticados corretamente e que o inimigo não vai roubar as sementes que estão sendo plantadas nos corações de quem vai ouvir essa palavra. E que através da dedicação daqueles que ouvirem, sim, virá abundância. E por mais que os tempos sejam difíceis, haverá perseverança no coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Não está funcionando.